Bem-vindo à Universidade IDEX. Neste vídeo você irá conhecer tudo sobre rastreabilidade de peças com o sistema PECLAVE. Vamos lá! Olá a todos. Eu vou começar essa aula mostrando para vocês os principais parâmetros do sistema. Como vocês sabem, tem parâmetros aqui no menu, mas também tem parâmetros distribuídos ao longo de diversas janelas aqui. E ainda os parâmetros ocultos, que não ficam presentes aqui no menu do sistema, mas que você sabe que tem como encontrá-los aqui dentro dos INES. Então, por exemplo, parâmetros específicos do PECLAVE você encontra aqui no INE do PEC da filial, tá? Aqui é o PEC da filial. Então, abrindo aqui, você também tem diversos parâmetros. Eu já inicia logo com uma dica. Quando você alterar um parâmetro dentro do menu e você saiu, retornou e viu que o parâmetro não se fixou, não é comum, não deve acontecer, tá? Mas se acontecer, recorra ao INE do parâmetro aqui da filial, tá? E faz a alteração aqui, porque aí não tem erro. Se for mudar a flexibilização do botão de funcionários para setores, eu não consegui fazer pelo menu, mas aqui eu consigo fazer. Basta ajustar e salvar. Tá ok? Então vamos lá. Vamos seguir vendo os parâmetros que são utilizados no sistema. Lançamento, parâmetros. Você tem aqui como se fosse um fichário, né? São várias abas do fichário. No primeiro, gerais, é onde estão os caminhos. Então, um detalhe importante, tá? Em algumas lavanderias, principalmente lavanderias hospitalares, eles trabalham com múltiplas filiais, tá? Duas filiais, área limpa e área suja, separada, tá? Então, é criada a filial, porém, coloca-se na filial, em ambas, direcionadas para o mesmo banco de dados, tá? Para quê? Para que o lançamento seja separado, porém entrem no mesmo arquivo, tá? Vocês vão ver isso na prática mais para frente, tá ok? Mas aqui são todos os caminhos do banco de dados, tá? E, como eu falei, aqueles caminhos que não aparecem aqui vão aparecer no INE da filial, tá? Então, você vem aqui no INE da filial, aqui é o PEC, e aqui tem todos os caminhos, tá ok? Então, uma forma bem simples e comum da gente fazer a cópia é abrir os dois INES da filial, copiar aqui o de uma e colar na outra. Assim, eles vão estar exatamente iguais, tá bom? Na segunda aba, etiqueta, aqui você faz a configuração para geração de etiqueta, né? O que é a geração de etiqueta? É aquele caso onde o cliente vai produzir a própria etiqueta de código de barras, tá? É comum no PECLAVE o cliente comprar a etiqueta pronta. Ele faz contato com o fornecedor, compra a etiqueta personalizada. Eu quero um lote de 5.000 etiquetas, né, de 1 a 5.000, personalizada com a logomarca do meu hotel, da minha lavanderia, e o fornecedor entrega para ele. Beleza. Mas existem casos em que o cliente compra a impressora, geralmente uma TSC, é a mais indicada, e ele quer customizar a própria etiqueta, tá? É um caso mais comum quando se trata de lavanderia industrial por EPI, né? Aquelas lavanderias que lavam EPI, equipamentos industriais, né? Então, esse tipo de lavanderia costuma produzir a própria etiqueta, porque ela vai pegar e vai importar um cadastro de funcionários, né, e etc. Então, ela precisa gerar essa etiqueta. E outras vezes eles usam esse recurso aqui para poder gerar aquela etiqueta que eu falei no vídeo anterior, não, que eles usam equivocadamente para etiqueta de identificação, que sequer utiliza o código de barras, tá? Como você customiza a etiqueta aqui? Você muda o modelo para personalizado. O restante das informações não tem importância aqui, porque a gente não vai usar modelo padrão. Então, se você for gerar uma etiqueta, vai para o personalizado, tá? Então, seleciona aqui, personalizado, e clica no botão personalizado. Aqui, você abre uma janela para poder indicar os campos que você quer que saiam impressos,
e o formato que você vai querer dar a essa etiqueta. Então, aqui você marca se imprime ou não. Por exemplo, eu quero código de base na etiqueta e quero que imprima, então eu marco. Eu quero que o nome do cliente saia impresso na etiqueta? Se sim, marca. O nome do funcionário, ou no caso, setor, se a gente flexibilizar. Lembra que a gente costuma flexibilizar muito o campo funcionário, né? Então pode ser setor, pode ser diversos outros nomes, tá? Se você quiser produzir uma etiqueta que saia impresso esse nome, você vai marcar aqui. Mesma coisa no produto, quero que saia o nome do produto, por exemplo, toalha de banho, quero que imprima. Não é comum, mas você marca. O box, no caso de cliente industrial, utiliza o box, é o box onde fica armazenado lá no cliente. Lá no cliente tem tipo uma governança. Isso é usado para a indústria mesmo, tá? Eles entregam um uniforme para os funcionários. E cada funcionário tem o seu box. Então, às vezes, eles querem que saia impressa a etiqueta, o número do box, que é para poder, quando a pessoa responsável ali pela governança interna deles receber esse lote de peças, ele pega e distribui certinho, cada um coloca no box correspondente, tá? Código do cliente, né? O cliente tem um nome, né? O cliente Hotel Royalty. Aí você quer que imprima também o código dele, né? Se quiser que imprima, sim, tá? Chapa, também são itens utilizados muito mesmo para uniforme, tá? Chapa, gaveta, né? Setor, tá? Então, data de cadastro da peça, são campos que você vai flexibilizar de acordo com a necessidade do cliente, o que ele vai querer, tá? A impressora TSC é a mais indicada porque você coloca a TSC tem corte, tá? Tem guilhotina, né? Uma opção ela seria a zebra, mas a zebra não tem guilhotina, então você tem que comprar um rolo de etiquetas já num tamanho padrão. E como é um tamanho padrão, ela já vem serrilhada, você não pode flexibilizar muito, não. Você tem que colocar o que cabe dentro da etiqueta. Já a TSC, não. Você compra um rolo, uma bobina de etiquetas contínua, completa, né? Sem cortes. Então, a própria impressora que guilhotina a etiqueta, quando depois de imprimir, você pode colocar o que você quiser. Você pode ter uma etiqueta imensa, porque ela vai respeitar o tamanho da etiqueta, as informações contidas e vai guilhotinar, né? Vai cortar, efetuar o corte no local adequado. Tá? Então, por isso a TSC é a mais indicada, principalmente para aqueles que querem colocar né, diversas informações, como esse é o caso. Aqui são informações de corte da impressora, temperatura, geralmente o padrão D7 funciona muito bem na TSC, mas se você vê que está grudando o ribbon, primeiro, tá? Se o ribbon, né, a impressora, ela tem uma bobina com a etiqueta e uma outra bobina com ribbon, é tipo um carbono. A impressora junta as duas, passa as duas, gira as duas simultâneo e o calor faz a transferência. Esse carbono, através do calor, é transferido para a etiqueta, criando assim uma impressão, tá? É uma termotransferência. Então, aqui, dependendo da qualidade do ribbon, pode ser que você precise reduzir, aumentar, né, a temperatura, tá? Então, você vai regular aqui. Geralmente é o D7 que utiliza, funciona perfeitamente com a impressora TSC e com o material fornecido por um dos fornecedores que a gente costuma indicar, que é a Exata Etiquetas, tá? Se for de outro fornecedor, pode ser que precise ajustar esse tipo de informação, tá? Tem ribbon que gruda na etiqueta. Aí você começa a imprimir, você imprime um lote com 50 etiquetas, quando ele começa a imprimir, o ribbon gruda na etiqueta e aí trava a impressora, dá uma dor de cabeça danada, tá? Então isso daqui faz parte da regulagem. Quem pode auxiliar muito com esse tipo de regulagem aqui é o fornecedor da etiqueta, o fornecedor do material, tá? Da impressora, da etiqueta e tudo mais, tá bom? Já isso daqui é com a gente. Aí é margem, né, tamanho da fonte, a margem. Então, se você viu que a bobina está alinhada, porém imprimiu um pouquinho fora de margem à esquerda, isso aqui é margem à esquerda, tá? Então, você coloca aqui, ó, vou avançar 2 caracteres para a direita, né, até alinhar, até centralizar. E aí lembra de mudar todas as coisas, porque você pode pegar e customizar aqui, ó. O nome do funcionário eu quero, né, com uma margem
um tab, vamos colocar tipo um tab, um tabulador, né? Vou colocar o nome do funcionário um pouco mais à direita, né? Ou então o nome da lavanderia, tá? Vou colocar um pouco mais à direita. Enfim, você pode mudar aqui conforme a necessidade no momento da impressão. É imprimindo, verificando e efetuando testes até chegar ao formato que deseja. Chegou ao formato que deseja, aí sim começa a imprimir. Geralmente, quando você acompanha o teu cliente na implantação, você pede a ele, eles recebem, quando compram do fornecedor deles, né, eles recebem algumas amostras de etiqueta, de bobina de etiqueta, daquela que é utilizada por lavanderia doméstica, que não é termoadesiva. Porque essa etiqueta termoadesiva, aquela que vai ser prensada no uniforme, é caríssima, né? É muito mais cara do que aquela etiqueta que é usada por lavanderia doméstica, que não é termoadesiva, tá? Então, para fazer esses testes, o ideal é que se faça naquela etiqueta, naquela bobina de etiqueta que não é a termoadesiva, para não ficar gastando, porque com certeza vai ter que realizar diversos testes até encontrar o ponto correto. Saindo aqui do personalizada, é só confirmar para poder ele assumir as informações que você personalizou da etiqueta, tá? Na aba LiveSoft, aqui, nessa parte superior, você indica o vínculo, a integração com o LiveSoft. Então, se for uma lavanderia que tem o sistema LiveSoft para fazer o controle, fazer a gestão da lavanderia, e você quer que o PECLAVE envie, né, quando você abre um lote, passa as peças nesse lote e dá baixa. Quando efetuar a baixa, o sistema automaticamente pode gerar um rol no LiveSoft, né, um ticket, né? Então você aqui diz se quer essa integração, se eu quiser eu clico em sim, seleciono sim, gera que tipo de lançamento no LiveSoft. Se a lavanderia utiliza o LiveSoft daquele tipo controle de entrada e saída, você pode determinar, eu quero que gere um lançamento de entrada, né? Mas é mais comum você lançar um rol, uma saída, tá? E aqui embaixo você indica em que posição você quer que gere esse rol. Então aqui no sistema, no PECLAVE, você tem 4 posições. No caso aqui eu ocultei as outras 2 e deixei só produção e saída, tá? Onde eu quero que gere o rol? Eu quero que gere o rol quando eu der saída. Eu estou na lavanderia, quando eu abrir um lote de saída, passei as peças. Quando eu fechar esse lote de saída, eu quero que gere um rol automaticamente no LiveSoft. Então aí você vai utilizar essa opção aqui como saída. Vou colocar aqui saída, tá ok? Se for na entrada, você vai colocar se é na produção, se é no estoque, onde você deseja que gere esse lançamento, tá? Para uma melhor compreensão, vamos ver na prática como funciona essa integração. Bom, aqui eu vou resumir de modo bem simplificado a questão da integração, tá? Esse aqui é o sistema Lave Fácil, é o sistema que é usado pela lavanderia doméstica ou industrial, tá? É o sistema onde você lança os rolos, quer dizer, coloca quem é o cliente, faz o processo de lançamento manual, tá? Colocando aqui, ó, indicando o prazo, qual é o prazo de entrega da roupa, tipo de peça, ó, toalha de banho, quantidade, tá? E aí você vai informando e depois é só confirmar, identificar o vendedor, ok. Fiz o lançamento de um rol manual, tá? Ele vai gravar esse rol, vai gerar aqui, ó, aqui está o rol em 2 vias, tá? Nesse formato, pode imprimir também na impressora de cupom. Beleza, esse é o lançamento manual, tá? Agora eu vou mostrar a integração. Você vê aqui, ó, lançou o rol número 22, vou mostrar a integração. No PECLAVE, quando você lança, no caso ali eu configurei para lançar a produção, né? Então, ó, vou abrir um lote de produção, vou indicar o setor, coloco o peso ou não e vou passar as peças. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Passei 5 peças. Vou baixar o lote. Ok. Ele baixou, gerou o relatório, né, de fechamento do lote. Tá. Quer dizer, o último rol aqui é o rol 22. Ó, vou mandar atualizar a tela. Ó. Atualiza a tela. Ó. Aqui, ó, rol 23. Acabou de vir automático pelo Lave Fácil.
Então, isso é integração. O PECLAV, que quer dizer, o PECLAV gera o rol automaticamente, enquanto o Live Fácil você tem que lançar o rol manualmente, tá? Agora, voltando aqui aos parâmetros, vamos dar prosseguimento. Gera produto com peso do lote. Aqui você ativa e seleciona o produto. Então, você vai pegar, quando é uma lavanderia que cobra por peso, né? Imagina, é uma lavanderia que controla peças, porém em peso. Isso é muito comum em lavanderia hospitalar, tá? Eles cobram por peso, apesar de ter que discriminar as peças. Então, vocês repararam que quando abre um lote, vou mostrar para vocês aqui a abertura de um lote, tá? Quando você abre um lote, ele pede aqui o peso, tá? Seja aqui para o código de barras, ou seja no RFID, que é uma outra janela que vocês vão conhecer mais à frente. Ele pede o peso na abertura do lote. Normalmente, se você controla somente peças, você vai deixar 0, tá? Vai colocar qual o setor que está enviando e vai deixar 0. Mas se for uma lavanderia que fatura o peso, você vai informar o peso. Ou, se tiver conexão com a balança, quando você colocar na balança, ele vai digitar. Automaticamente ele preenche esse campo, como se estivesse digitando, né? Então, vamos dizer que são 23 quilos, 653, tá? E ok. Quando eu der ok, ele carrega um peso. Então, esse campo aqui do parâmetro é para você ativar se é uma lavanderia que trabalha por peso e qual produto. Então, você vai ter que ter lá na tabela do cliente, tem que ter um produto chamado quilo, né? E você vai colocar ele aqui, vai marcar o produto quilo. Que aí o sistema automaticamente vai identificar quanto custa o valor por quilo daquele cliente, tá? Se o cliente não trabalha por peso, então deixa vazio e limpa aqui, tá? Isso daqui é para geração do rol. Então, ainda tratando daquela questão do vínculo do PECLAV com o LaveSoft, o Lave Fácil, tá? Então, aqui, se o cliente trabalha por peso, você tem que marcar essa opção e selecionar o produto por quilo da tabela do cliente, para poder, quando gerar o rol aqui, ó, tá marcado produção. Então, quando na produção ele gerar um rol, no momento que eu efetuar a baixa, ele vai gerar um rol baseado na cobrança por quilo desse produto que você selecionou. Continuando aqui, ó, do lado direito, são os campos do preenchimento do rol, tá? Então, como ele gera um rol, ele vai gerar um rol automaticamente quando eu fizer a baixa desse lote na produção. Eu tenho que complementar as informações, não são só as peças vão entrar através da leitura das peças que foram lidas pelo lote, beleza, mas tem que complementar as demais informações. Então, esses campos você tem que deixar pré-definido aqui, ó, tipo de serviço, tipo de entrada, prazo, né, fator de preço, defeito, cor, característica, tecido, esses campos que você conhece do LaveSoft, que existem, né, tem que ter algum padrão. Então, aqui você define o padrão para eles, tá? Bom, chegamos ao fim dessa aula, mas o tema prossegue, tá? Na próxima aula, nós teremos a continuidade dos parâmetros, então seguiremos nesse mesmo assunto na próxima aula. Te vejo lá.